Memórias Póstumas de Brás Cubas, estamos no capítulo 7, intitulado O Delírio. Este é um vídeo de digressão. Vídeo anterior, eu fiz uma digressão no final para conversar sobre Xanto, cavalo de Aquiles. Cavalo esse que recebeu de Hera o poder de falar e falou: olha, Aquiles, não é nossa culpa, né? Eu e os outros cavalos, que o Patroclo, seu companheiro, morreu, né? Foi um deus que ajudou os inimigos. E assim, eu já sei de uma coisa: inevitavelmente você vai morrer e também não vai ser nossa culpa, né? A Hera deu esse poder para ele. Logo depois que ele falou isso, o poder foi tirado e ele parou de falar, né? Nesse vídeo eu quero ler algumas passagens bíblicas sobre Balaão. Lembre-se que eu sempre uso qualquer desculpa para que a gente tenha um pouquinho, chegue mais perto do Machado de Assis em sua cultura bíblica e clássica, né? Machado de Assis conhecia muito bem a Bíblia e conhecia muito bem os clássicos, né? Então vamos lá. Nós estamos no livro de Números, capítulo 22. Né? Essa história acontece ali no Números a partir do capítulo 22, porque a história se estende por um bom tempo. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do rio Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zopor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve medo do povo porque era muita gente. Então, só para te contextualizar um pouco, Israel tinha saído da terra do Egito, mas pense, você está falando aí de mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Bíblia. Então você tem essa tribo enorme vagando pelo deserto, né? E eles não ficaram vagando pelo deserto ali 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 meses, nem 4 anos. Eles ficaram vagando pelo deserto 40 anos. Isso não é tão importante para a nossa história, mas o importante é que conforme eles foram se aproximando da Terra Prometida, eles começaram a ter conflito com os pequenos reinos. Agora imagine, uma tribo desse tamanho, ela consegue facilmente destruir reinos pequeninos ali, né? Por mais que eles não tenham terra, eles são extremamente numerosos. E é claro, tem a parte bíblica da história, eles têm a proteção do Senhor, então é uma grande nação, né? E Moabe, vendo o que aconteceu com os reinos ali, teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Então não só o perigo da guerra, efetivamente, mas tudo quanto é recursos naturais ali, talvez até plantações, né? O povo de Israel vai fazer como um boi. Balaque, filho de Zopor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pétor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia... Então, Balaão é o profeta. Esses lugares você pode relevar, né? Então a mensagem dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estendeu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Perceba como até agora é meio que um estatuto ambíguo, assim. O Balaão tem meio que um estatuto ambíguo, né? Então ele é um mágico, mas daqui a pouco a gente vai ver algo mais sobre ele, e ele faz encantamentos, e ele cobra por esses encantamentos, e recebe oferendas. Continuemos.
Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselhos de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem que o Senhor meu Deus, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã e pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Perceba que essa parte aqui é um pouco obscura, né? Ué, peraí, Deus acaba de mandar ele ir, e aí ele vai e acendeu-se a ira do Senhor, né? Bom, perceba, a gente tem que dar ao texto o benefício da dúvida, né? Uma coisa tão óbvia aqui. Então vai lá com eles, aí ele vai. Ah, desgraçado, você foi, então agora eu vou te punir. Que a gente pode usar a nossa liberdade interpretativa, e é isso que eu acho que os religiosos vão fazer nessa passagem. Não conversei com nenhum pastor e nenhum padre para perguntar qual é a interpretação deles, mas provavelmente ele, ao sair, ele tomou peito na história, né? Então ele falou: então eu vou lá e vou fazer a profecia, né? Ele não esperou passo por passo que Deus falasse: ó, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso, né? Então provavelmente ele já estava com o intuito de: tá bom, então eu vou lá, vou seguir esses caras e vou amaldiçoar Israel. Tá. Então Deus mandou um anjo para pôr-se no caminho e impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no campo, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com um muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, a jumenta disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes?
Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então ele passou a ver o que só a jumenta estava vendo até então. Então Balaão inclinou-se e prostou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Perceba isso, o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura eu certamente o teria matado. Então a jumenta, ela não foi um animal estúpido, ela salvou tua vida, seu burro. Mas a ela eu teria poupado, o anjo falou. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei, né? Então perceba, parece que o erro do Balaão aqui não é só ter ido. Novamente, Deus mandou ele, mas ele tem uma certa cegueira espiritual. Ele não consegue ver as coisas espirituais. E ele, sendo um profeta, ele devia estar com os olhos atentos, os olhos espirituais atentos a isso, né? Perceba como o ponto não é ir ou voltar, porque olha o que o anjo fala. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Ou seja, esteja em maior sintonia comigo, né? Não saia aí pensando que você está indo, você está somente obedecendo as minhas ordens. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então, basicamente ele está colocando em prática o que o anjo falou, né? Então eu vou profetizar sim, eu vou falar o que for para falar, mas eu vou sempre esperar, só vou dar o próximo passo quando Deus me guiar. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Huzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do monte Baal, de onde viu uma parte do povo. E aí, eu acho que eu não vou... Eu coloquei mais o mesmo tanto que eu li, eu coloquei ali no nosso Quizlet para você ler. Mas eu vou usar isso como um incentivo para você ler a passagem, a continuação dessa passagem. Tem mais 2 capítulos bíblicos nessa continuação. Afinal, aqui nós não estamos no vídeo de leitura da Bíblia. Mas perceba como a história é interessante, é intrigante, é cheia de reviravoltas, né? Então perceba como a gente tem conteúdo dramático, né? Mas só para dizer o que vai acontecer, não o que vai te acontecer, mas o que vai acontecer aqui Balaque vai levar Balaão para lá e falar: amaldiçoa o povo aqui. E aí ele fala: mas eu não posso, e vai acabar abençoando o povo. E aí Balaque leva Balaão para outro lugar: amaldiçoa aqui, não posso, e acaba abençoando o povo, né? No final o cara fica bem frustrado com a história, porque o profeta que ele contratou faz exatamente o contrário do que ele esperava conseguir, né, que é a maldição do povo de Israel. Bom, nesse ponto nós já temos uma ótima noção do cavalo de Aquiles e da asna de Balaão. Próximo vídeo a gente pode voltar à leitura.